começando mais um Conexão Popular aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET TV. A gente começa sempre agradecendo a você, muito obrigado pela larga audiência, você que nos assiste, nos acompanha em casa pelas redes sociais. A gente começa mais um Conexão Popular, hoje recebendo aqui o pastor, meu amigo Eduardo Tunin, faz um trabalho há anos já com a questão da dependência química, é um especialista, tem experiências internacionais. Eduardo, obrigado por ter vindo, ter aberto a tua agenda. Eu sei que é sempre muito corrida, está aqui com a gente falando sobre esse grande mal que há muito tempo assola a sociedade. Vavá, quero primeiramente agradecer a você, por essa rica oportunidade de poder abordar um tema tão intrínseco nos dias de hoje, com tudo que tem acontecido no país, com essa onda aí e tudo mais. É só um momento de agradecimento, e a gente vai poder falar bastante sobre esse tema aí, que é um tema truculento, difícil de... Você usou durante 20 anos droga, como é que foi isso, Eduardo? Olha, Vavá, eu tive uma experiência, eu comecei assim, uma experiência, é que na época, eu fiz 50 anos agora, não parece, mas eu fiz 50 anos. Eu fiz 50 anos agora e quando eu comecei a usar, eu tinha 11 anos, quando eu tive o primeiro contato, que na época era maconha, não tinha cocaína, não tinha nada disso, era uma coisa mais branda. 11 anos? Com 11 anos. Precoce. Super precoce. Não assim que eu já cheguei de cabeça, mas foi a primeira experiência, conhecer, a curiosidade e tal, aquela coisa. E depois, como a coisa é progressiva, você vai tendo contato com pessoas e vai conhecendo outras drogas e eu cheguei ao ponto que eu cheguei, tive algumas internações, enfim. E agora, no dia 18 de maio, eu fiz 19 anos limpo. Agora eu tô quase empatando, Com o tempo limpo. 0 a 0. 0 a 0. Tô quase o ano que vem eu empato, cara? 20 anos limpo e 20 anos usando. E eu tive 20 anos nisso aí. Eu tive muita experiência, Babá, Muita experiência, muito livramento. Porque realmente quem vive, assim, é uma vida à margem, Não marginalizada, mas à margem, não da sociedade, mas da família, da escola, que às vezes... O dependente acaba se excluindo, ele se exclui. Na verdade, cara, assim, a dependência química como doença, ela tem um núcleo. E o núcleo da doença, da dependência química, é o total isolamento. Esse é o núcleo da doença, é o isolamento. Então, o dependente químico mesmo, o alcoolista, nós nem se fala mais alcoolista, agora é etilista, Etilista. É um termo menos pejorativo do que você falar, o cara é cheirador de cocaína, o cara é um bebum. Então, o cara é um etilista e um dependente químico, um adicto, se poderia dizer assim. E é uma coisa, assim, terrível, porque a gente estava debatendo aqui um pouco antes a respeito do combate, da prevenção. E eu estava falando que é o seguinte, o combate à prevenção ajuda, mas precisa de um upgrade no sistema de recuperação. A gente vai abordar alguns assuntos aí. O índice de recuperação hoje é baixo? É muito baixo. O índice de recuperação é muito baixo porque... Em todas as drogas ou... Em todas as drogas. Em todas as drogas. É assim, a gente que trabalha na área, a gente que tem experiência nessa área, a gente não discrimina tipo de droga. Entendeu? Droga em geral. Droga em geral. Muita maconha não é droga. Maconha é droga, lesiona o sistema nervoso central, lesiona o cérebro, causa dependência, é droga, O álcool é uma das piores drogas, é uma droga lícita, mas é droga. O cigarro é droga. Só que o cigarro não altera o seu humor, a sua mente, o seu estado mental, mas é uma droga. Causa dependência. Enfim, mas o índice de recuperação é muito baixo porque talvez a abordagem da recuperação, não da prevenção. Olha, não adianta eu chegar num cara e falar, bicho, isso faz mal para você. Mal todo mundo sabe que faz, cara. Eu preciso ir na raiz do problema. Aonde que ele começou a usar, quais os motivos que levaram ele a usar. Porque muitas vezes o cara entra na droga, cara. Por que ele está fazendo esse mal para ele mesmo? Porque talvez ele foi abusado sexualmente, talvez ele foi abandonado. Uma decepção amorosa. Uma decepção amorosa, mas um leque de coisas que pode ter levado ele a usar. Você já deve ter ouvido muitas histórias. Muitas histórias, cara. Muitas histórias de dependência química que, sabe, depressão, sabe? E a dependência química, as pessoas falam assim, maconha, cocaína, álcool.
Remédio, cara. Lexotan, Lorax, Ocadil. Artane, diazepam, Optalidon, Dormonide, Aldol, sabe? Então são coisas Aquele que causam... remedinho que você usa para dormir... Causa dependência. E esse remedinho que você usa para dormir, ele faz você dormir, faz você ficar preguiçoso e começa a afetar outras áreas da sua vida. Então cria dependência também. E a gente não está falando... A dependência química, a gente procura focar muito o corpo, o físico. E, na verdade, a dependência química ela é uma doença de cunho até espiritual, porque acaba afetando muito a parte espiritual. A parte, assim, é uma doença também muito almática, mexe muito com a alma, com o espírito, com a essência da pessoa, sabe? A dependência química é uma doença... Muda totalmente a pessoa? Muda totalmente, é uma doença muito violenta, é um negócio muito violento, muito truculento a dependência química. Eduardo, você entrou ou passou a ter uma proximidade com a religião, com a fé, a partir da recuperação? Olha, eu posso dizer que sim, porque assim, eu fui internado 6 vezes, Vavá. A minha primeira internação foi em 1983. Eu tinha 17 para 18 anos e a minha mãe me internou numa clínica em Campinas, num centro que chamava CTA, Cristo Te Ama, que era uma instituição evangélica. Era uma instituição da Assembleia de Deus, por sinal, uma instituição muito séria, muito íntegra, que tem em Campinas, tem até hoje, eles cresceram muito. É uma instituição que leva muito a sério o tratamento da dependência química, vinculada, né, obviamente, com o Evangelho de Cristo, que é uma coisa que, independente da dependência química ou não, o Evangelho de Cristo é uma coisa que tem que ter na vida de qualquer pessoa. E ali eu tive um encontro com a minha fé, que é a fé que eu professo hoje como pastor. Ali eu tive esse primeiro encontro. Só que assim, jovem, no auge, 17 para 18 anos, saí da instituição, tirei carta, enfim, acabei virando as costas, né, para aquilo que eu tinha encontrado, acabei voltando a usar, enfim, eu não levei a sério, eu não tinha noção do peso que era, né? Na época até então não tinha uma experiência muito profunda com cocaína, com crack, essas coisas. Mas eu achava que era uma coisa branda, que eu tinha controle, que depois as coisas iam melhorar, e eu não sabia que aquilo era uma coisa progressiva e que, na verdade, iria piorar, porque a tendência é sempre piorar. Não só a dependência química, todas as coisas, a tendência é piorar. Você não vê nada melhorando. Se a gente for olhar para tudo, está tudo piorando. A política, a educação, tudo só piora. E a dependência química não é diferente, pelo contrário, é mais acentuada ainda. Naquela época não tinha o crack. Não tinha, naquela época não tinha. Naquela época, quando eu fui internado pela primeira vez em Taubaté, se eu via falar de quem usava cocaína, hoje já morreram essas pessoas, evidentemente que eu não vou citar nomes, mas eram muito poucos, alguns playboys que você conhece, que morreram de overdose, de famílias tradicionais aqui em Taubaté, que você conhece, que morreu de overdose de cocaína, numa boate aqui em Taubaté, que foi uma coisa que chocava, né? Não tinha. Hoje não, hoje assim, o crack é uma droga popular, se tornou uma coisa popular, corriqueiro. O pastor, o Eduardo Tonin, o Brizolinha, como eu conheço, qual é a porta de entrada? A porta de entrada, cara, assim, eu costumo dizer, né, nas palestras que eu faço, em casa de recuperação, que a distância que separa eu da droga, da minha droga de preferência ou da entrada, é a distância do meu braço. É só eu fazer isso aqui, ó. A porta de entrada está um braço, está um passo na sua frente, a porta de entrada. E a porta de entrada pode ser o que nós acabamos de falar, uma desilusão amorosa, você ser mandado embora. Quantos funcionários da Volkswagen em Taubaté não entraram porque perderam o emprego, porque tinham um padrão de vida, enfim, são N situações que podem levar a pessoa a desenvolver a dependência química. Eu não vou falar para você que o cara perdeu o emprego, chegou no bar e falou, o cara nunca bebeu, o cara nunca teve contato com nenhuma droga, o cara teve uma dificuldade na vida, em qualquer área da vida dele, em qualquer patamar da vida dele, o cara teve um problema e parou num bar e falou, dê 1 litro de uísque para mim aí. Você não vê isso. Você está entendendo? Ninguém se torna um etilista, um alcoolista da noite para o dia. O álcool, a dependência do álcool é uma coisa de longo prazo. Você não vê você não vê um cara, um etilista, um alcoolista hoje, um cara que treme, ele não começou a tremer porque começou a tomar ontem. Ele está tomando há 20 anos. Tem amigo meu que morreu com 30 anos de cirrose, né, aqui em Taubaté.
Então, a dependência química, dependendo da droga, o crack, por exemplo, já é uma dependência de curtíssimo prazo. Sabe? Curtíssimo prazo. A maconha, médio prazo, enfim. Então, cada droga, assim, tem o seu nível de desenvolvimento da dependência química. Né? Isso muda de pessoa para pessoa? Isso muda de pessoa para pessoa. Pessoas que têm predisposição a desenvolver a doença ou não, entendeu? Eu conheço pessoas que, juiz, promotor, médico, enfim, advogado, que usam moderadamente, usam cocaína, entendeu? Bebem, usam maconha, mas não desenvolveram a compulsividade. Né? Não usam compulsivamente ao ponto de chegar, já começar, sabe? É que nem eu conto nas historinhas, eu faço uma ilustração nas palestras que eu faço. Eu tive um tempo atrás, numa empresa aqui no Quiririm, me solicitaram lá duas palestras para os funcionários, que ela estava tendo muito problema com álcool. E os caras faltando muito no serviço e tal, e dando prejuízo para a firma. E o patrão entende que é melhor ele tentar cuidar, ajudar, do que ele mandar embora. O custo é menor. E eu estava falando, olha, a dependência química, a doença da dependência química, ela deixa um rastro de destruição. O cara que é dependente de química, onde ele passa, fica um rastro de destruição. Porque é o seguinte, você vê hoje o usuário de crack, o crack, ele não é uma droga que atinge só o usuário. Ele atinge o pai, a mãe, a mulher, a esposa, os família, filhos, né? A família, o filho. Tudo. Então, devasta mesmo, entendeu? É um negócio é uma coisa que você tem que ter muita delicadeza, tem que saber tratar, tem que saber cuidar, tem que ver aonde que você vai começar a mexer na vida de uma pessoa. Porque hoje o tratamento, assim, que eu estava falando para você lá em off, não adianta você montar uma instituição, colocar 100 caras lá dentro e não dar um tratamento de qualidade. Existe um tipo de tratamento, que é o tratamento que chama-se, hospital dia, que o dependente químico ele vai lá, passa o dia lá, com psicólogo, com terapeuta, com dependente químico em recuperação, trocando ideia, trocando experiência, e depois ele vai para casa dele. Você está entendendo? Às vezes funciona muito mais que você tem mais privacidade de tratar assim do que você tratar 100 caras juntos. Você dá uma administração numa palestra para 80, 100 caras. Então... Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta nesse assunto, que a coisa está em ebulição aqui, né? O tema é muito forte, né? Quando a gente fala de droga, de dependência química, a gente está na pauta do dia aí a questão da Cracolândia. Eu quero abordar com você, depois quero a tua opinião, você é um especialista, contar para a gente também a sua experiência em Lausanne, na Suíça, você participou de um grande seminário, enfim, tudo isso já de volta com o pastor Eduardo Tunin aqui conosco na Conexão Popular, canal 4 da NET TV, TV Câmara. Até já.